eu sou Ana Luísa Mano, psicóloga, e esta é a Prosa das 5. Hoje eu estou aqui com o Lucas Arruda, que também é psicólogo e é idealizador do projeto junto comigo. A ideia da Prosa das 5 é fazer 5 perguntas sobre algum tema relacionado à saúde mental. A gente pretende trazer convidados ao longo do tempo também, mas a princípio seremos Lucas e eu discutindo diversos temas a cada encontro. O conteúdo do Prosa das 5 vai estar disponível tanto em áudio quanto em vídeo, no YouTube e no Spotify. Esperamos que vocês gostem. E por que exatamente 5 perguntas para se fazer para uma pessoa? Bom, com 5 perguntas, a primeira vai mais da nossa curiosidade imediata, né? A segunda também é um pouco óbvia, mas já na terceira, na quarta, vai indo perguntas mais incomuns, mais inusuais. E então chega na quinta e surge a pergunta inesperada, a pergunta que você nem esperava por perguntar. Esse é um pouco o objetivo de ter essas 5 perguntas. E não mais também, para ficar uma coisa concisa e objetiva no ponto que a gente quer saber da pessoa. E como num chá das 5, a prosa das 5 é também uma coisa de você saber do outro, mas também poder ir se descobrindo coisas sobre si mesmo ao longo do processo de perguntar para uma outra pessoa. Hoje vamos começar comigo fazendo perguntas para o Lucas. São 5 perguntas. Vamos lá? Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Queria saber se você pode contar um pouquinho de você em geral primeiro, antes de eu começar a primeira pergunta. Eu vou começar de uma maneira bem inusual, contando quem que eu sou, um pouco de mim, né, profissionalmente. Quando eu me formei na PUC, né, na psicologia, e quando eu estava numa supervisão, que usávamos a abordagem da fenomenologia, o professor, na época, o Hélio Deliberador, pediu para cada pessoa levasse uma coisa, um objeto que te representasse, né? E eu lembro que na época eu trouxe uma carta que era de um jogo que eu jogava, que é uma carta de Magic, é um jogo Magic the Gathering, que chama, né? E eu trouxe essa carta e expliquei por que que eu trouxe a carta, né? Então tinha uma coisa muito da intuição, o jogo conta muito com a intuição, né? É um jogo que tem diversas... Na época, lembro que tinha diversas magias e coisas que você podia utilizar como recursos e você ia montando sua estratégia, né? Mas tinha muito da intuição desse jogo que contava com magia, e, né? Enfim. E eu acho que na psicologia eu sempre tive que mesclar um pouco essa intuição e também com as técnicas, né, daí, né, que eu fui aprendendo e com as referências que eu pude ir tomando para mim, né. Então, eu sempre tentei cultivar esse lado da intuição, né, a partir também de leituras e dos estudos, né. Mas para focar numa forma mais prática, né, eu saí da faculdade de psicologia em 2010, mas eu demorei um pouco para começar a trabalhar com a clínica, né, que era meu objetivo no início, mas eu demorei aí 5 anos para começar a atender no consultório. E eu fiz alguns outros trabalhos antes relacionados com RH, fiz um percurso um pouco diferente ali no começo da clínica, né? E depois eu voltei a clinicar e também comecei um trabalho como acompanhante terapêutico, né? Não sei se vocês sabem todos, mas a acompanhante terapêutica também é uma clínica, mas ele é um dispositivo que faz parte do processo da luta antimanicomial, de você acompanhar pacientes em situações geralmente graves ou que a pessoa está fora um tanto do laço social. Mas eu também gosto muito de trabalhar com grupos, né? Então eu fiz o Fenoi Grupos, numa época já faz um tempo, inclusive o que você fez também, né, Ana? Uhum. E foi muito interessante, assim, eu tive algumas experiências com grupos também, né? Então eu estou desde 2015 no consultório, AT, e tendo sempre procurando algumas experiências de grupo. Então é um pouco esse o panorama geral, assim, meu percurso profissional. Legal, Lucas, obrigada.
Acho importante as pessoas saberem, né, com quem estamos falando hoje aqui, para entender melhor também. E acho que você acabou dando quase um spoiler assim de uma pergunta que eu ia fazer, mas ainda acho que dá para aprofundar, né, nesse sentido. Então, eu vou começar com a primeira pergunta agora. Eu queria saber por que você acha que a psicologia entrou na sua vida e de que forma ela chegou. É algo que você sempre quis ou que foi constituindo na sua caminhada e por aí vai, né? Como é que foi isso? Sim, eu considero que a psicologia foi. é, Eu não me lembro de eu ter tomado a decisão no colegial, né? Eu não me lembro de eu ter realmente ficado em conflito com a decisão, como algumas pessoas ficam, né? Tipo, vou fazer isso ou aquilo, né? Eu simplesmente sabia, tinha uma afinidade com essa ideia da psicologia, né? Mas eu acho que minha escolha da psicologia não foi feita no colegial, quando eu fui me inscrever na faculdade, sabe? Eu acho que ela foi feita, a partir do percurso meu atuando como psicólogo, né? Acho que essa é uma escolha que a gente tem que sempre ir refazendo, né? Se não todo dia, mas assim, a cada ciclos, assim, talvez, que eu me encontro, assim, né? Então, no início da faculdade, né, nos estudos, eu fui pegando a coisa ali e tal, teve uma certa reafirmação dessa escolha, né? E acho que quando eu voltei para a clínica em 2015, né, depois de ficar 5 anos ali fazendo outros trabalhos, acho que foi uma outra escolha, assim, de eu reafirmar esse lado da clínica, né, dessa reflexão clínica, dessa praxis, né, da clínica. E, e a cada vez mais eu vou, acho que me aprofundando mais nessa escolha, sabe? Então, de alguma forma, eu acho que ela é meio posterior à escolha, sabe? É um pouco eu vou me jogando, vou me lançando nos diferentes trabalhos e coisas, e aí a partir disso, olhando, eu vou me entendendo como psicólogo, assim, né? É uma coisa meio, não sei se todo mundo dessa forma, assim, né? Mas eu vivi um pouco assim, sabe? Aham. E faz sentido, né? Estava aqui pensando nos diversos encontros que você vai narrando ao longo da sua fala, né? De você ir encontrando as coisas e aí você vai vivendo elas conforme elas vão aparecendo, né? Eu até pensei, a segunda pergunta, eu estava pensando naquela frase de que a vida é a arte do encontro, né? Do Vinícius de Moraes. E aí eu estava aqui pensando, na clínica isso se aplica muito bem também, né? Quando você está com uma pessoa ali na sua frente, né? Como é que é isso? E agora, né, que você trabalha com a clínica, acho que dá para você comentar melhor, assim, né? Então eu queria que você me contasse um pouquinho, na verdade, sobre como que você encontrou a sua forma de trabalhar dentro da clínica, porque você teve um percurso interessante nesse sentido, né? Eu acho que faz bastante sentido essa frase, né? A vida é a arte do encontro, porque, inclusive, gosto do Vinícius de Moraes, né? Essa música, né? Eu acho que eu tive muitas. Teve um filósofo, né? O Juliano Peçanha, né? Eu vi uma fala dele um dia que ele falou, ele ficava muito preso em questões filosóficas, né? Um filósofo, né? Que ficava muito a filosofia dele, segundo ele, deixava ele meio fora do mundo, assim, né? Era um pouco essa. Mas ele falou que com uma mão que ajudava ele a puxar ele, né? Ele encontrou na vida essa mão que puxava ele para o mundo de novo, né? Que na verdade foi uma das terapias que ele fez, né? Então eu acho que fui encontrando algumas mãos assim que foram me puxando assim, né, pro mundo assim, né, da psicologia e tal. Acho que não tem como não falar do Nishan, né, que é o professor da PUC, o Nishan Ditchekenian, a gente fez um grupo de estudos com ele. Acho que foi assim, durante uns 10 anos a gente ficou lendo o mesmo livro, né, chamava Poética do Espaço, e com ele eu fui muito me constituindo e atendia muito essa parte minha da intuição, né? Foi me constituindo um pouco nessa coisa de cada encontro, né? Do que de novo apresentava cada encontro, né? E eu acho que eu tive um percurso na fenomenologia, né? No início de 2015 até mais ou menos 2019,
2018, 19, e daí eu fui migrando para a abordagem da psicanálise, né? Isso também representou uma coisa para mim nesses encontros, né, com os pacientes, com as pessoas, né? Eu acho que falar de um modo bem grosseiramente, assim, né? Mas usando aquela primeira imagem da intuição e das técnicas, né? Eu acho que na fenomenologia tendia mais, apelava mais para essa minha intuição, essa vontade de conhecer o inesperado em cada um e tudo. E a psicanálise, para mim, caiu num lugar de eu ter que refrear um pouco uma barra minha, às vezes, que eu tinha em relação à minha clínica. Eu vou explicar, assim, né? Que é uma coisa que vinha uma... Às vezes eu me sentia muito excessivo, às vezes eu me sentia muito... seja omisso ou um pouco excessivo, e aí com a psicanálise ela me dava algumas ferramentas, né, as técnicas, o texto do Freud de 2000, de 1910, 1915, né, tinha os textos sobre a técnica, né, e esses textos para mim foi o que foi me fazendo ir para a psicanálise, né, porque são textos que eles enquadram um pouco essa tarefa, né, que também é da fenomenologia, né, para tornar aparente, né, o que está, né, em termos da psicanálise, para tornar consciente o que está inconsciente, né? Só que Freud, para mim, colocava uma coisa que os instrumentos que Freud usava, né, e a psicanálise, me pareceu na época, assim, que eu estava migrando, assim, que podia me ajudar mais a segurar um pouco, a eu ter mais referências para conseguir segurar um pouco algumas barras nos atendimentos, assim, né? A barra que é? É o próprio fardo de que todos nós carregamos de ter que cuidar do outro, assim, né? Eu acho que isso para mim às vezes não era tão simples assim. Às vezes eu ficava com um peso a mais ou achava que eu precisaria ter feito de outro jeito ou alguma coisa assim, né? E essas questões são muito comuns assim principalmente no começo da clínica, né? Porque a gente tem a nossa história de vida, né? O que a gente acredita, nossas crenças, os nossos dogmas, todos nós temos, né, dogmas, preconceitos que a gente sempre tem que identificar, né, tudo isso são coisas que da nossa vida emergem no atendimento, não tem como não emergir, né, dentro do espaço que a gente está abrindo para o outro, mas essas coisas tocam na gente, né, e a maneira que a gente vai enxergando o outro, né, também, né, as teorias entram aí, né, todas as maneiras que a gente vai enxergando, né. Mas eu acho que tem um tanto um refinar assim que é muito delicado, né? Um refinar que você tem que o quanto que você está abrindo espaço para o outro, mas o quanto que você está ocupando um lugar que você poderia se retirar mais, ou quanto que uma hora você tem que dar mais a mão para o paciente mesmo e fazer junto alguma coisa, sabe? Então essa sintonia fina, assim, né, entre o terapeuta que está testemunhando a vida de alguém, né? Precisa de algumas referências, né? Alguns nortes, né? E eu achei que a psicanálise ela tem um norte como se fosse uma rede, né, de pesca, né? Ela tem uma rede muito mais apertada, né? Pelo Uhum. menos à primeira vista, quando eu entrei na psicanálise, né? Então os peixes grandes, as baleias não vão entrar nesse espaço que está protegido aí por essa técnica, né? Mas a fenomenologia também tem as suas referências e técnicas, né? Isso é inevitável, é inerente, assim, né? Faz parte da posição do terapeuta frente ao paciente, né? Só que a fenomenologia, eu encarava na época que ela tinha essa rede muito aberta, né? Como se, assim, pudesse passar muita coisa. Então, muita coisa, muitas possibilidades, né? A fenomenologia concebe que tem muitas possibilidades de relação, né, com o paciente, né? E muitas vezes a psicanálise fala assim, não, tem que fazer mais uma ruptura dessa relação para deixar um espaço de associação livre, né? Digamos, falando bem grosseiramente, né? Então tem umas técnicas mais apertadas que não deixam entrar tanta coisa ali, né? E para mim eu achava que isso na época iria me ajudar, assim, um pouco a passar por esses desafios da clínica. Acho que eu falei uma coisa bastante, talvez na verdade até simples, mas assim, complexa assim, mas só um último ponto assim, o que eu fui descobrindo depois o que eu encontrei na psicanálise mais sofisticada assim, foi justamente reflexões muitas vezes fenomenológicas assim, né, sobre o tempo, sobre
a questão da finitude na vida das pessoas, né? Claro, sempre entrelaçada com a técnica psicanalítica, né? Mas, assim, eu me vi muito contemplado, ao mesmo tempo, por dimensões existenciais, mesmo dentro da psicanálise, né? Hoje em dia eu consigo ver isso até na minha análise pessoal, né? Então, assim, todo esse mundo interno que eu vou falando meu papel como analista frente aos pacientes, né? Eu estou falando muito de mim, né? Mas eu acho que é uma coisa que me chama muito interesse, assim, né? Esse mundo interno do analista, né? Tanto no mundo dos pensamentos, da vida, o que passa pela cabeça de um analista que está trabalhando, né? Eu acho isso muito interessante, assim. Normalmente, quando eu escrevo alguma coisa, eu gosto de escrever sobre isso, sabe? Sobre as associações que vai acontecendo durante o atendimento, né? Por onde que passa, né? Porque o analista está muito presente no atendimento, né? Então, eu fico pensando é, que todo esse esforço é para dar lugar ao processo da análise, né? E eu acho que aí eu vou encontrando, quando eu consigo aquietar um pouco esse fardo que eu chamei, né, de atender, né, mas quando eu vou aquietando um pouco esses desafios, vão ficando mais tranquilos, aí eu vou podendo enxergar cada vez mais profundamente a vida do paciente que está na minha frente, né? Então eu vou cada vez mais conseguindo ter encontros, né? Ter encontros de uma forma bem específica, né? Que é esse cuidado terapêutico. Ah, bem legal, fez muito sentido mesmo o que você falou. Eu fiquei aqui pensando sobre a psicanálise e a fenomenologia, como você trouxe, como que cada uma delas foi te impactando em momentos diferentes da sua vida e foi trazendo sentido para os atendimentos. Dá para entender o porquê também que você migrou, que na época aquilo que a psicanálise podia te oferecer era mais de encontro ao que você estava precisando também, né? Como você falou, não é só chegar e atender, né? Tem uma série de formas de estar com o outro, e a psicanálise ofereceu recursos para você que pareciam mais se encaixar naquela ideia que você tinha de como ia ser encontrar outra pessoa, assim, né? Então, eu estava lembrando de um debate que teve na faculdade, né, de psicanálise e fenomenologia, na PUC, isso, né, PUC de São Paulo, que a gente foi, eu não sei se você estava, na verdade eu estava, com outros colegas, e aí o professor psicanalista, que era o Franklin Goldgrub, né, então eu lembro que ele estava debatendo com o Guto, que é João Augusto Pompeia, que é da Fenô, né, e aí uma hora o Franklin fala sobre a psicanálise e aí ele fala assim, mas quer saber de uma coisa? O Freud, quando estava ali no consultório com o paciente, Freud era fenomenólogo, né? No sentido, né, de estar ali diante do fenômeno, né, que está acontecendo ali como metodologia, né? Talvez não como uma abordagem teórica, né, mas como metodologia. E acho que então, no fundo, a conexão entre as duas linhas de atuação que você traz, elas fazem muito sentido, né? As duas linhas juntas, a conexão faz sentido. Então, acho muito legal que também você tenha os conhecimentos de mais de uma linha, mais aprofundadamente do que a gente aprende na faculdade, e dá para ir contemplando o seu saber, assim, né? Contemplando, não, completando, né? O seu saber para poder atuar com os pacientes, né? E aí, já pensando assim, na terceira pergunta, eu acho que tem a ver com isso também, né? Que a gente está falando. E eu até estava pensando aqui que talvez essa pergunta seja de uma resposta que poderia ser óbvia. É uma pergunta mais ampla, assim, né? E aí você me diz como é que você entendeu a pergunta. De que forma você acha que o seu trabalho contribui para a sociedade e para o ser humano em geral? Nossa, legal essa pergunta. Meu trabalho, como ele contribui para a sociedade, eu acho que é uma coisa que ele vai contra uma, o que seria uma massificação do ser humano
enquanto uma multidão, assim, né? Então, essa singularidade, né? Essa Freud ele tem uma frase, né? Que ele acha que ele atingiu a humanidade quando ele fala que o homem não é mais senhor da sua própria casa, ou uma frase muito similar a essa, assim, né? E ele fala um pouco isso porque ele descentra o eu, né? Então essa que seria a ideia, né, do Freud, assim, né? Que ele descentra o eu, ou seja, tem uma parte que você não conhece do seu próprio eu, né? Uhum. Então, quando você tem um descentramento, assim, né? Você não é mais um bloco encaixado, né? Como o Pink Floyd, né? Na música The Wall, né? Você não é mais um tijolo a ser colocado numa parede, né? Então você tem uma complexidade ali, né? Se abre um campo, posso dizer talvez, né, existencial, né, mesmo de cada pessoa. E isso eu acho que é muito importante, assim, né? Mas também não só para desconstruir uma pessoa e falar que ela está doente e precisa ser uma ideia de cura no sentido desenvolvimentista, né? Que ela tem que chegar num determinado ponto, que normalmente é um ponto que ela vai ficar mais adaptada à sociedade, assim, né? Falando de modo bem grosseiro, assim, mas Uhum. se a pessoa ir desconstruindo, assim, não vai só para falar que ela está doente ou para segregar, né? Ela tem que fazer uma volta, esse centramento do eu tem que fazer um retorno para o centramento de novo, né? Para a reorganização, né? Por exemplo, um paciente chega no consultório, né? E ele passa, né? Sei lá, o paciente deita no divã, fala mil coisas, é, regride muito, assim, na sua fala e tal, fala de coisas muito íntimas, muito, às vezes, do passado e tudo, mas ela isso tudo tem como objetivo para a pessoa poder fazer uma reunião dessas coisas todas, né, em volta de uma identidade dela, né, na vida, né? E essa identidade tem a ver com a relação com os outros também, né? Então, assim, imagina só, Freud perto da época lá do nazismo, né, propondo né, das guerras e tudo, propondo esse descentramento do eu, né, contra formas tão ditatoriais, assim, né, de violências, né, coisas que levavam a multidão, assim, né, do nazismo, né, levavam multidões, assim, né. E isso, ele propondo esse descentramento, eu penso que é interessante, né, porque quebra um pouco essa ideia das coisas muito óbvias e já dadas, assim, né? Então ele fala que tem ações que a gente não sabe muito bem porque que a gente faz, assim, né? Um grupo de pessoas que lincham uma pessoa, um grupo de torcedores que lincham um outro torcedor, né? Você tá lá no meio, na multidão, as pessoas são levadas a fazer coisas em multidão que é muito impressionante, né? Então, quando eu falo de propõe esse centramento, eu acho muito importante, né? E acho que não é exclusivo do Freud, né? Mas enfim, eu estou pegando por ele agora, assim. Mas, mas a questão é que a, a questão da identidade, né, e da relação com as pessoas no mundo pode ser beneficiada por causa dessa singularidade extrema de cada um. Não é para isolar ou segregar ou falar que é doente, né? Mas é justamente para uma pessoa poder se dizer e falar, depois de muita análise, falar assim, eu sou tal coisa e vou aparecer no mundo de tal forma. E aí ela começa a entrar em relação, né? Aí vem todas as lutas identitárias, né? Luta de gênero, luta, essa questão do racismo, né? Da identidade, né? Da negritude e também o branquitude, né? Que precisa cada vez mais, se não cada vez mais, mas urgentemente assim se pensar, né? Frente a essas relações, né? Então, eu acho que a identidade está sempre em jogo aí nesse mundo social, né? Só que para não haver uma grande bolha, assim, nem que todo mundo pense igual, que todo mundo já é meio carregado por uma coisa. Muitas vezes a multidão age por uma coisa mortífera, na maioria dos casos, né? Então, acho que assim, acho que tem muito pano para manga aí, acho que inclusive a situação atual do Brasil, né, aqui que eu
Moro aqui em São Paulo, Brasil, e acho que é uma situação que dá para pensar bastante coisa também a partir dessas ideias, sabe? Então eu vou um pouco nesse intuito, sabe? De tentar criar uma relação única, assim, lembrando agora até da fenomenologia um pouco, né? Uma relação que não existiria uma outra igual, assim, né? Que seria uma coisa... cada sessão é uma muito diferente da outra, né? Não existe nenhuma sessão igual, não existe nenhum contato humano igual, né? Então, acho que perceber essas particularidades, singularidades de cada pessoa e não enquadrar numa coisa mais global ou numa teoria que seja, né? Mas poder pensar, né, como me toca. Aí vem os pensamentos da Fenô de novo, assim. Mas como me toca, como que eu me sinto afetado por aquilo que é externo a mim, né? Por um paciente que chega, uma paciente um dia, era a primeira vez que ela vinha no consultório, né? Ela tocou a campainha 5 vezes porque ela achou que estava quebrada a campainha, né? Ela não estava ouvindo, né? E eu estava num atendimento, então eu saí do atendimento, achei que era urgente, né? Fui ver ela, recebi ela, e ela passou, assim, os próximos, sei lá, 5 meses, se desculpando porque ela tinha achado que fez uma grande agressão a mim, né? Por ter insistido tanto tocando a campainha, né? E isso vai me causando uma impressão, né? Ela ficou muito culpada e muito na primeiro encontro, primeira impressão, e aí isso tudo são elementos que vai afetando a gente, né? E vai causando às vezes um estranhamento, ou às vezes uma familiaridade, ou às vezes uma distância. Você tem que ir sempre pensando nessa relação única, assim, né? Eu já estou mudando um pouco de assunto, mas assim, para voltar nesse assunto das identidades, eu já atendi alguns casos, na verdade, de relações familiares interraciais, né? E isso também é uma questão muito importante, assim, porque tem um tanto de um reconhecimento dessa essa questão social que atravessa o subjetivo, né? Que não dá para ignorar, não dá para você, se você não nomear também junto com a paciente ou paciente, você pode estar repetindo uma violência só por ignorar que possa existir o preconceito, que possa existir o que a paciente está falando, que está vivendo, e se você também não reconhecer que tem um elemento que é externo mesmo, tem um objeto externo que está atravessando também. Então, tem algumas nomeações para se fazer, né? Para isso também precisa do letramento, enfim, algumas outras questões, mas aí vai enveredando por outra, por outro assunto, né? Nossa, eu nem me lembro a pergunta agora, mas eu fui para vários lugares, mas... Mas acho que essa sua resposta, ela é a melhor resposta que você podia ter dado, porque você basicamente está falando, contribui muito o meu trabalho para a sociedade, né? Olha só como contribui. Aí você deu vários exemplos em cenários e pensamentos e acontecimentos em que dá para a gente perceber a importância de se voltar para o indivíduo, né? Eu estava até pensando na sociedade de hoje em dia, a sociedade atual, a gente tem muito essa questão da individualidade, né? Mas não necessariamente falado como algo positivo, né? E sim falado como se as pessoas não se agrupassem mais, não ficassem mais juntas. Agora é todo mundo na era da internet, e aí fica todo mundo meio que isolado. Mas a gente sabe que não é bem por aí também, né? Que tem as duas coisas. Tem um lado de as pessoas estarem mais isoladas nas suas casas, cada um fica no seu quarto, tem uma coisa assim nesse sentido em alguns cenários, e ao mesmo tempo tem grandes agrupamentos na internet, agrupamentos de outras formas, e que se perde o individual. Às vezes a pessoa ela fica meio quase que escondida de si mesma, ela não consegue ver quem que ela porque ela tá ali no meio eu tô nesse grupo que joga esse jogo, eu tô nesse outro grupo que discute o tal tema, né? E quando você vê, ela não sabe nem quem ela é, assim, né? E aí, como você falou, tem questões da subjetividade, né? Questões do dia a dia, de o que a pessoa vive, cada pessoa tem uma história única, e como você falou também, cada encontro é uma coisa única também, né? Cada sessão é uma sessão única nesse sentido. Então, a gente ir trazendo isso para a pessoa, né? De que ela existe independente do que a cerca, e para ela ir parando para pensar, né? Acho que uma das perguntas da terapia é essa, né? Quem sou eu? Né? Quem é você? Então, acho que essa é uma pergunta importante, assim, né? Para a terapia, né? E aí, por isso que o nosso trabalho é tão importante, né? A gente precisa
e ajudando as pessoas a refletirem sobre isso, né? Através das interações conosco. Legal. Obrigada pela resposta. E também essa coisa do isolamento da pessoa, até na pandemia, né? Claro, acho que tem muitas questões que faz a pessoa se isolar em casa, né? Com medo de contágio, mas isso não quer dizer que a pessoa necessariamente, acho que tem esse exemplo que você deu, né, da pessoa entrar em grupos e ficar sempre um lado oculto dela, né? Achei super interessante, assim. Mas o que também não impede da pessoa viver uma vida mais virtual de diferentes modos, né? Acho que não é isso que faz com que... Porque às vezes a pessoa pode ter também um preconceito um pouco... Essa era do virtual está chegando muito forte, né? Assim, faz um tempo e já está cada vez mais, né? E a pessoa pode achar que isso quase o demônio, né? Não, então as relações vão se perder, né? Meio o Bauman, né? O filósofo lá, né? E aí, mas não sei, pelo menos assim, né? Não sei se precisa ser assim, desse modo, tudo líquido, né? As relações líquidas, né? Dependendo do profundidade que você está envolvida nessas coisas, né? Eu achei interessante você trouxe assim. Eu vou até citar um exemplo de que a gente está tendo essa conversa aqui de forma virtual. Eu estou nos Estados Unidos, você está no Brasil, e a conversa está sendo bem profunda, pelo menos na minha opinião. Não sei se as pessoas que estão nos escutando vão achar a mesma coisa, mas dá para ter trocas muito significativas através do virtual, né? Inclusive, aí um spoiler, né? Mas meus atendimentos são online, né? Para quem não sabe, e os do Lucas também, né? Então, hoje, não sei se você está atendendo alguém no seu consultório físico, mas eu só atendo online, né? Tô atendendo, sim, tô atendendo mais poucos. Uhum. Vamos para a quarta pergunta, então? Vamos. Eu não sei se você vai achar essa pergunta fácil, difícil. É uma pergunta para pensar mesmo, né? Vamos lá, fazer a pergunta logo, né? Fiquei enrolando. Tem alguma parte da sua jornada profissional que você gostaria de ter feito diferente? E por quê? Então, Ana, mas aí a gente vai entrar no assunto do erro, assim, eu acho que é um assunto interessante, assim, porque o erro não como o erro do moral, assim, né, que tá errado, né, mas o erro do errático, né, do poder se permitir errar, assim, no sentido de devanear, né, no sentido de fazer coisas que... Porque eu acho que essa cultura psicológica, às vezes, ou das abordagens mesmo, do certo e errado, eu acho que é muito complicado, assim, né? E isso pega muita gente, principalmente no começo da clínica, né? O que que é certo fazer, o que que é errado, né? A gente fica um pouco defendido, no final das contas, para o encontro, né? Então, eu acho que eu não me arrependo de nada, assim, das minhas atuações. Acho que algumas vezes eu penso, né? Puxa, acho que podia ter falado daquele jeito, ou acho que foi, mas faz parte isso, né? Faz parte da nossa presença mesmo, né? Para a gente ir lapidando essa presença, né? Junto aos outros. E tudo é analisado, né? Analisável, né? Então, às vezes você tem uma coisa, uma atuação, né? Que a gente fala na psicanálise, que você, de repente, faz uma fala... não consigo lembrar um exemplo agora, mas você faz uma fala muito espontânea, assim, que faz algum corte, alguma coisa muito espontânea, e aí a pessoa fica meio assustada, mas depois tem muitos efeitos disso, né? E aí você vai falando sobre isso, né? E vai construindo novas coisas a partir disso, né? Então é quase uma lógica é, na associação livre, né? Tem um tanto de a pessoa também errar, né? Também é um movimento errático, né? A pessoa se deixa tocar pelas palavras, né? Então ela vai associando, pode falando tudo que vem à cabeça. É a recomendação do Freud, né? Tudo que vem à cabeça, sem nenhuma crítica, e mesmo que pareça inútil, você tem que falar tudo que vem à cabeça, né? Então essa recomendação também é uma coisa errática, né? Que você vai... E a análise também é uma certa...
o analista também faz uma atenção, ele faz uma atenção flutuante, mas também é uma associação livre no fundo, porque ele também está acompanhando o paciente nas palavras, né? Então, acho que nesse campo da linguagem, né, muita coisa vale. Então, muitas vezes a gente pode perder nosso lugar silencioso ou muito separado e tal, se misturar um pouco com o paciente na relação, mas depois tem que saber separar, né? Então, assim, você pode errar, mas você tem que saber também falar sobre o erro, né? Ou seja, você tem que saber também como você encaixa o que aconteceu e como você comunica o paciente que vocês ali se misturaram, que vocês ali falaram alguma coisa muito, mesmo se for equivocado, ou se não, se o paciente não gostou de alguma coisa, tudo pode ser conversado, né? Eu acho que o enquadro analítico ele tem uma coisa muito rígida, né? Às vezes parece assim, né? De não, é 1 hora na semana, segunda-feira, 5 da tarde, não pode, tem várias regras, né? Assim que a gente segue, né? Não pode, sei lá, até tocar no paciente, não pode passar do tempo, não pode falar da própria vida para o paciente, não pode, um monte de regras, assim. Só que essas regras são tão importantes, sem levar também de forma tão rígida, né? Mas assim, são tão importantes porque deixam o paciente livre para associar livremente, né? Para o analista e paciente poderem brincar com as palavras. Só que não um brincar das crianças, né? Que brinca de castelo ou brinca de boneca, né? Mas um brincar no sentido da poesia, né? Do poético, né? Como que as palavras podem ganhar vida ali em relação à vida da pessoa que está falando, né? Então, tudo isso eu lembro da época da fenomenologia também, do grupo de estudos que eu falei do Bachelard, né? Que a gente estudava, era uma coisa muito de um brincar um pouco, do poético, né? Então, eu acho que a poesia é muito importante, né? E nossa, de novo eu esqueci qual era a pergunta, mas eu fui indo, assim, de novo, essa associação livre, né? Vai meio falando. Bem psicanalítica, né? É. Mas eu tô achando fantástica a sua resposta, porque quando eu elaborei essa pergunta, eu vou repetir a pergunta já já, mas quando eu elaborei essa pergunta, eu pensei numa outra coisa, né? Inclusive o jeito que eu elaborei, eu mudei umas 3 vezes, né, para poder ficar mais aberto, assim. Mas eu vou falar de novo a pergunta e vou falar o que eu pensei. Tem alguma parte da sua jornada profissional que você gostaria de ter feito diferente e por quê? E quando eu falei disso, eu estava pensando de você dizer que mudou do RH para clínica, você teria feito clínica antes, sabe? Para que serviu o RH e teve o seu valor. Mas eu também sou dessa filosofia de que, assim, não me arrependo de nada. E se eu errar em alguma coisa, não só na clínica, assim, mas na vida, né? Se eu errar em alguma coisa, eu tenho a oportunidade de consertar em outro momento. Claro, dependendo do erro, né? Mas eu tenho a oportunidade de consertar em algum outro momento ou de fazer reparações, né? Inclusive, na supervisão em fenomenologia, isso é muito falado, assim, né? Quando às vezes a gente chega e fala, acho que eu falei uma coisa que não caiu bem, não deveria. E supervisores, em geral, eles sempre trazem isso, né? Inclusive, como supervisora também, que é possível, vai ter a próxima sessão, né? Na maioria das vezes o paciente não vai desaparecer depois disso, né? Então, você vai ter a oportunidade de conversar, né? De falar sobre isso que você trouxe para o paciente, que você achou que não caiu bem, ou que faltou falar, né? Vai voltar, né? Tudo que é uma questão volta, né? Então, você foi falando, né, você entrou bem para essa parte de erros na clínica, assim, né, quando você foi falando. Então, não sei se você quer complementar ou se quer responder de outra forma, né, a pergunta. Mas eu acho que está respondida já, na verdade, Uhum. porque é isso, eu não me arrependo de nada também das meus movimentos erráticos pelo RH, por me encontrar em alguma forma, e acho que tudo valeu, assim, sabe? Foi tudo parte desse processo para eu encontrar essa potência dessa prática clínica, né? Que ao mesmo tempo é tão potente, a gente vê os resultados, mas ao mesmo tempo é tão desafiadora porque você não pode encaixar ela numa teoria pronta e fixa que vai aplicar e vai dar tudo certo, né? Porque sempre tem alguma coisa que foge, né? Alguma coisa que fica, como você falou, né? Uma questão que fica, que vai voltar e que então é sempre uma profissão. Freud falava, né, que era uma das profissões impossíveis, né? A psicanálise, assim como governar e assim como educar, né? Eram as profissões que é impossível assim de fazer, mas que
tem sua potência e tem sua... Muito interessante isso. E aí chegou a hora da última pergunta. Sim, sim. Para finalizar a nossa conversa aqui, posso fazer? Pode. Beleza. Dizem que a psicologia é uma profissão longeva. Você pretende se aposentar algum dia? Ou como você imagina a sua relação com a psicologia no futuro? Uhum, uhum. Nossa, é uma pergunta. Ela é longeva. Se ela for uma. Diz a respeito à vida do pensamento, né? O pensamento em vida, na verdade, né? Porque pensamento vivo, né? Eu acredito muito nisso, assim, que a gente, quem é analisado, né, o paciente, também vai ganhando esse pensamento vivo, assim, né? Eu estou um pouco chamando, né, que você vai poder se pensar, vai poder pensar a sua própria vida, assim, né? Mesmo depois de você sair da análise, você vai ter um certo ganho de reflexão, assim, né? Um ganho de linguagem, assim, sobre você mesmo, assim. E eu acho que esse pensamento de estar sempre me questionando, ou sempre lendo poesia, ou sempre devaneando, acho que isso eu quero ter pelo resto da vida, assim, né? E eu acho que se a prática contempla isso também, né? É muito interessante, né? A prática da terapia, né? De atender é muito interessante, tipo, é muito enriquecedor, né? Então eu acho que tem grandes chances de ser uma coisa bastante a longo prazo, assim, né? E depende também dessa aposentadoria, se eu conseguir reservar um pouco meus. Porque é outra questão do dinheiro, né? Dos valores, né? De como que eu vou conseguir me organizar na minha vida para guardar um tanto também. Mas isso são outras questões, assim. Mas eu me vejo trabalhando na psicologia, cada vez mais me sentindo livre para pensar meus projetos, né? Seja com grupo, seja com atendimento individual, né? Eu quero me sentir cada vez mais livre para estar com os outros, né? Para estar com os pacientes, né? Acho que isso é um grande objetivo, assim. Acho que é isso. Legal. Eu estava lembrando aqui também, né, da parte em que quanto mais velho a gente fica dentro da psicologia, né, assim como na medicina, em outras profissões, os cabelos brancos parecem que trazem um respeito da população, assim, né? Eu lembro de estar com 2 ou 3 anos de formada e estar fazendo mentoria para pessoas que estavam no último ano ou se formando já na faculdade de psicologia. E tinha pessoas que estavam fazendo como segunda faculdade, já na casa dos seus 55, 60 anos. E quando a gente aparecia na recepção da clínica, as pessoas se dirigiam a essas pessoas, não a mim, né? Sendo que eu era meio que a mentora, assim, né, da pessoa. E eles estavam super inseguros, querendo aprender como é que fazia, tal, né, as coisas, como é que chamava o paciente. E já automaticamente as pessoas achavam que eles eram os especialistas, os doutores, né, como quiser chamar aí. Mas essa coisa de nossos cabelos brancos vão também trazer aí uma outra visão do público sobre nós, assim, né? Então tem essa coisa engraçada também, né? De como é que a profissão caminha, né? Ao longo dos anos. Então tem trabalho, né? Pra gente até quando a gente puder, quando a gente quiser. Sim. E nessa pandemia parece que teve um aumento, né, de pessoas procurando, né, terapia. Agora deu uma diminuída, parece, assim. Então tem esses movimentos também. Mas muita gente está sempre procurando, né? Está cada vez mais importante, né? Eu acho, na sociedade, né? Como um todo. Em todas as idades. Né? Sim, sim. Sim. Legal, Lucas, foi muito bom conversar com você, saber mais sobre o seu trabalho e poder passar isso para as pessoas também que estão aqui assistindo, escutando a gente, né? Ah, legal. Sim, acho importante, né? Obrigado pelas perguntas aí. Tá dando uma clareada também, conforme eu vou falando também dos propósitos da prática, né? Muito legal.
É isso então, pessoal, por hoje. Esta foi a prosa das 5 e a gente volta com outras prosas em outros momentos. Obrigada por nos assistirem e nos escutarem. Siga o nosso canal.